Começando então a Rocast, valorizando relações. Eu sou o Júnior Padilha, estou aqui com a Dani Justin. E a nossa ideia, Dani, qual é tua Rocast? A nossa ideia é conectar pessoas, relações, assuntos, crenças, Isso né? Aí, isso aí. Fé e conversar sobre um ambiente bem amplo, né, Júnior? É isso, elevar as energias, né? Conversar com o ouvinte, o espectador, né? Hoje em dia nos podcasts a gente não sabe se é ouvinte, se é espectador, se dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque você assiste em qualquer momento. Mas a ideia nasceu da Rocast de uma conexão. E se eu te perguntar que conexão é essa? O que a gente fez para estar aqui, Dani? Meu Deus! Gente, primeiro eu quero te dizer assim, ó. Cola em nós que vai ser sucesso. Vamos que vamos, Arro! Realmente é um podcast para que a gente possa sempre ter trocas. Sabe aqueles assuntos que vão quebrar padrões? Sabe aqueles assuntos que ninguém fala? Sabe aqueles assuntos que às vezes a gente tem medo de falar na frente dos outros e precisa de um grupo fechado, né, Júnior? É aquela conversa que a gente tem ali em casa, que a gente tem numa roda de chimarrão, de café, de bate-papo. São assuntos que as pessoas muitas vezes estão conversando sobre isso hoje. E eu comentei que podcast as pessoas buscam podcast muitas vezes para ouvir conversas que normalmente elas não têm no seu dia a dia. A nossa ideia não é ensinar ninguém a nada, não é fazer com que ninguém aprenda com a gente, e sim compartilhem conosco, né? Entendam junto conosco o que é viver nesse mundo doido que nós estamos vivendo, que chegamos até esse momento de polarização, esse momento que tudo é A ou B e final ali. Então o Rocast ele vem para a gente valorizar isso que nós temos, são as relações entre as pessoas que aos poucos estão se perdendo. Então aqui esse é o caminho, esse é o canal, e espero que daqui a gente consiga incentivar, ajudar, aprender, trocar com as pessoas experiências e vivências, porque muitos convidados vão ter aqui, né, Dani? Muitos. E, gente, é cada história que vocês vão escutar aqui, porque assim, cada vez que eu e o Júnior a gente senta, rola 30 podcasts, né? Mas eu quero me apresentar. Eu quero me apresentar dizendo que eu sou a Dani Justin. Sou humana, tenho muitas histórias, e o meu jeito de me apresentar, Júnior, vai ser falando de você. Opa! Vamos lá, pegou de surpresa, eu estava todo preparado para te pegar. Vai ser apresentando o Júnior. O que é esse podcast? Valorizando relações. Da onde que ele foi criado? Eis que um belo dia chega um homem na minha frente e diz assim, vamos fazer um podcast? E eis que eu analiso, penso e digo, Senhor, da onde brotou isso? De onde é que saiu essa ideia maluca? Da onde saiu esse homem, né? E foi muito interessante que enquanto a gente conversava, sentado lá na frente, no sofá do Sopro, eu fiquei olhando para ti e pensando assim, o que esse homem viu nessa Dani? Para querer construir, né, algo que impactasse as pessoas, porque por mais que a gente não está aqui para ensinar ninguém, porque não somos professores, né, nós estamos aqui realmente para compartilhar. E que coisa que faz a gente crescer mais do que compartilhar? Exato. Né? É isso aí. E quando tu começou a me compartilhar a tua ideia, eu comecei a olhar para o Júnior e eu comecei a ver assim, cara, quanto conhecimento esse cara tem e eu não fazia ideia. Que olhar é esse tão incrível e, ao mesmo tempo, tão afetuoso para a alma humana. Sim. E hoje a gente precisa tanto disso. E quando eu olhei nos teus olhos e vi a tua entrega de alma humana, né? De valorizar o outro, porque eu me senti valorizada quando Sim. tu veio e disse assim, quero fazer um podcast contigo. Né? Porque assim, não somos amigos, vamos ser... Exato. Né? Já estamos Sim. sendo, mas não éramos amigos, a relação foi indo assim. E esse cara me viu. E a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem. Sim. Né? Exato. E quando tu me viu e falou do quanto tu me achava, né, legal, especial, seja lá quais as palavras tu usou assim, eu olhei para ti e disse, cara, esse cara, ele é gigante. E foi assim que foi criado esse podcast, foi assim que eu apresento esse homem para vocês, através dos meus olhos. Ai, que lindo, que lindo. Que é um cara, assim, sensacional, super humano, e não é para rasgar elogio, porque eu espero que a gente tenha muitas discussões aqui. Espero. Porque lá fora as pessoas não podem discutir, né, Júnior? Se dá discussão lá fora, dá briga, problema. Né? Mas é essa discussão que eu acho tão incrível olhar para ti e realmente saber que a gente pode conversar.
né? Pronto. E que essas conversas não vão virar intrigas. Então, assim, gente, se vocês querem conversar com o Júnior, pede autorização para mim e para a esposa dele, que a gente vai trocar muitas conversas. Loucura, que Esse é o Júnior. Obrigado. Palmas. Ah, Dani, me pegou de surpresa, eu não esperava dessa forma. Na verdade, eu estava preparado para te pegar de surpresa, porque eu vim pensando, quando eu tive a ideia, quando eu te mandei aquela mensagem, a primeira vez que eu te vi, eu falei, Dani, tem uma ideia de um projeto aí. E tu falou, mas o quê? Eu falei, não, vamos conversar um dia. E esse dia foi, né? Foi indo. E uma coisa interessante que tu falou e que realmente foi um pouco... eu quis que fosse assim, eu estrategiei para que fosse assim, que a gente tivesse o mínimo de contato possível antes do podcast. Eu sempre ficava... E tinha dias que até as pessoas, poucas pessoas sabiam desse projeto, mas quem sabia me perguntava, mas a Dani, tu nem tem muito contato com ela no dia a dia. Eu falei, mas é aí que está uma mágica. A gente vai se conhecer e vai se descobrir, porque a gente não precisa conhecer a pessoa, a gente precisa sentir a energia da pessoa. Isso é sensacional. É isso. E quando a gente olha nos olhos da pessoa e sente a energia, é isso que basta. Então, o que vai ser feito dali para frente não importa. Porque se a energia bateu, vai ser sucesso, vai ser bom, vai ser inspirador. Eu nem gosto de usar a palavra sucesso, eu gosto de usar inspiração, porque eu entendo que nós viemos para a Terra para inspirar pessoas. E por mais que a gente não seja visto, como tu falou, a gente está sempre inspirando. E eu tenho certeza que a pessoa, Dani, inspira muita gente, que eu sei. Porque eu já conversei com muitas pessoas. E os teus projetos inspiram. Traz o lenço, por gentileza, produção. E a ideia do Arrocast, quando a gente nem tinha, nem era para ser esse nome. Não tinha nem nome. Né? A gente pensou vários nomes, mas quando eu pensei em fazer contigo e te convidar para esse projeto, eu tinha certeza que alguma coisa ia sair daqui. Nem que fosse risadas, bate-papo, nem que fosse para a gente se conhecer mais daqui, e daqui a pouco encerro o Arrocast, encerro o podcast, mas começa uma amizade. Talvez seja isso que vai acontecer, ou talvez não, talvez a gente esteja criando alguma coisa muito bacana aqui que a gente não sabe. Tu tem que dizer aí para nós aí, se tá certo, se tá bonito ou não se tá Quero bonito. Comentários, hein? Quero manda comentários, lá no Instagram. Para dizer que manda no Instagram, né? Ainda esses detalhes ainda a gente está ajustando, mas agora eu quero falar da Dani, porque até agora eu só falei, né, a resposta dela. Chega de falar da Por Dani. que eu convidei a Dani? Pela energia, porque eu senti a energia, porque eu senti que realmente a gente poderia fazer algo aqui diferente e inspirador. O teu empreendimento, o teu negócio, o teu trabalho, a tua ideia, ela já é inspiradora, porque o coworking, né, o Sopro, ele já é um case de sucesso na nossa cidade. E ele é uma coisa diferenciada do que a gente tem visto por aí. E isso poxa, essa pessoa tem uma visão diferente, tem um olhar. E às vezes que eu te vi falando lá, né, com as pessoas e tudo mais, eu entendi que tinha isso, né? Eu entendi que tinha algo diferente na Dani. E o que eu vejo na Dani agora, falando do que eu vejo, é uma coisa que eu te falei lá no começo. No primeiro momento, eu pensava assim, cara, mas quem é a Dani? Não consigo fazer a leitura da Dani, porque a Dani ela é blindada, ela cria uma casca. Falou o cara que entende de personalidade, hein? Olha só. Ela cria uma casca, e eu, por várias vezes que eu te encontrei, Dani, eu ficava tentando te ler. Vou ler essa mulher, quem é essa mulher? E eu não conseguia entender. Tinha dias que eu ficava, será que ela está curtindo essa ideia? Será que ela está indo só porque eu botei uma pilha? Porque daí vem uma questão também de que tu falou, e eu fiquei muito, muito honrado e faltou a palavra agora, mas eu fiquei sensível ao que tu me falou, porque por vezes a gente nem imagina o quanto a gente está impactando na vida de alguém. E às vezes tu não percebe que está causando um impacto positivo nas pessoas. Com certeza. Né? E tem uma frase batida que fala que o mundo já está cheio de crítica, né? Agora é hora de ser incentivador. Então eu sempre penso isso, de ser incentivador de pessoas. E valorizar as relações, para mim, é isso. É fazer com que a pessoa desbrave e bote para fora o seu potencial. E quando eu olhava a Dani antes, eu ficava vendo, poxa, tem muito potencial ali. Mas parece que sempre que a Dani fazia algo, era sempre com os passos comedidos assim, talvez vai dizer, Júnior, nada a ver com o que você está dizendo aí, porque eu não sou assim. Mas foi minha percepção. Talvez com aquele medo de dar um passo mais firme, ou aquele medo de dar um passo mais ousado do que eu já dei até agora. Só que sempre é um passo ousado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né?
Então, aquela frasezinha que fala, né? Bota o pé que Deus põe o chão, é isso que eu acredito. Então, isso aqui é botar o pé. Né? A gente está criando aqui algo de botar o pé. Da onde vai sair, não sei. Mas eu tenho certeza que vai ter essa conexão, a gente está criando essa sinergia. E o que eu vejo na Dani é isso, quebrar essa casca da insegurança, do medo, que eu enxergava lá, e talvez nem seja, talvez eu tenha feito a percepção errada, mas essa casca de desbravar. E eu acho que nada melhor do que a gente está criando aqui desse produto, porque a gente vai ter que desbravar na frente das câmeras, com uma galera olhando, para essa galera toda que está aqui buscando. E quanta gente está nos assistindo e pensando, cara, puxa, eu também sou essa pessoa. Eu me identifico com a Dani, eu me identifico com o Júnior, porque tudo que tu falou, nada me vejo também. Eu simplesmente vou fazendo, eu vou agindo, vamos fazendo. Né? Agora, puxando a sardinha para o meu assado, eu falo de temperamentos, né? Cada pessoa tem um temperamento. Eu tenho um temperamento colérico, que ao longo do projeto a gente vai falar sobre isso. Ele ainda vai fazer a leitura do meu. Vamos fazer essa leitura. Mas eu tenho um temperamento colérico, e uma pessoa colérica, ela só quer fazer, ela só quer resolver. Então, a atitude de um colérico é ver o problema e quer resolver, ver o problema e quer resolver. E muitas vezes ele nem sabe como resolver, mas ele chama para si e tenta resolver. Então, é assim que eu penso. Só que muitas vezes esses problemas eu que crio. Eu penso, cara, vamos fazer isso, tá? E agora, como eu vou resolver? Hoje, te confesso, hoje de manhã, antes da gravação desse podcast, quando eu te mandei preparada para melhor, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Então, é isso. Então, o Avocast é isso. É valorizar essas relações. Tu sabe que tu falou uma coisa que me deu um gancho bem bacana pra gente marcar esse nosso início. Além de lindo, profundo e assim, ó, foca em mim. Se tem uma coisa que nós vamos instigar você aqui nesse podcast, vai ser a sair da tua zona de conforto e da tua mentalidade padrão. Isso aí, quebrar. É pensar fora da caixa. E não é assim, isso é clichê, isso é o que todo mundo está falando. Não, gente. Eu e o Júnior, a gente está aqui para realmente trazer visões diferentes que todo mundo pode pensar diferente. É isso aí. Quando tu falou, né, que tu não me conhecia e, tipo... Não sei nada da Dani, mas eu senti uma energia e eu quero fazer a partir dessa energia, né? A gente está vivendo num mundo onde... eu acredito que hoje a gente está vivendo num mundo onde, primeiro, a gente analisa tudo, tem que conhecer toda a pessoa, julgar, tirar todas as minhas conclusões, para depois dizer se eu valido ou não aquela pessoa, né? Exato. E muitas vezes, nesse processo, eu estou perdendo tanta coisa incrível daquela pessoa. Exato. Né? Porque se a gente... talvez se eu fosse investigar um pouco do Júnior, né? Talvez eu teria percepções muito estranhas. E talvez eu teria percepções que as pessoas iam me dizer que eu ia me apaixonar e talvez eu vou me decepcionar. Exato. A mesma coisa se tu fosse me conhecer por outras visões, talvez tu te decepcionaria ou se apaixonaria. E quando a gente olha nessa questão do, eu gostei dessa energia, a gente vai limpo. Sem pré-julgamento. Sem pré-julgamento. E hoje a gente está vivendo um mundo de mimimi. Isso Exato, né? Fato. E a gente está vivendo um mundo de muito pré-julgamento, onde as pessoas estão dentro das suas bolhas, julgando outras bolhas. É isso aí. E não percebendo que, assim, mas eu gostei daquele cara, não importa o que aconteceu ali, né? Como é que tu vê essas relações nos teus núcleos, assim, esse sentir e esse ter, Júnior? Na verdade, o que eu sinto, né? O que tu falou é muito verdadeiro. Eu sinto que a gente busca a perfeição no outro, né? Que muitas vezes não está nem em nós, né? A gente busca enxergar no outro, e o que tu falou é perfeito, porque... Quando eu conheço uma pessoa ou vou criar um projeto com uma pessoa, a gente tenta buscar a falha. As pessoas dentro falando do meu mundo, a gente já busca o ponto negativo para validar aquela opinião que eu já tenho, sabe? Isso aqui é simples, é sim ou não. Vamos fazer ou não. Sentir que vai dar bom, sentir que vai dar ruim. Cara, se vai dar ruim, não quero. Se vai dar bom, vamos, porque a energia bateu. Só que muitas vezes a pessoa tenta buscar o negativo naquele ponto. Ela tenta buscar o que pode dar de errado, o que a pessoa não tem. Mas o fulano falou que aquela pessoa tem tal atitude que não é legal. Só que muitas vezes a gente não sabe o contexto dessa tal atitude. A gente não pode julgar as pessoas simplesmente por um framezinho, por um detalhe que aconteceu em algum ato da vida dela, porque se a gente agora, né, se viesse Deus na Terra hoje e fizesse um pente fino da vida de cada um que estava aqui, ninguém ia estar livre. Não passa. E tu que está assistindo agora, faz essa reflexão nesse momento.
tem algum ponto que na tua vida que é perfeito? Se Deus vier na tua frente agora, será que ele não vai achar alguma coisa que está ruim lá? Será que ele não vai olhar para o Júnior e falar, bonitão, isso aqui, ó, lembra? Vamos pagar agora? Porque a gente está sempre pagando, né? Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, a vida não te dá nada, ela te devolve. A vida te devolve as coisas que tu fez. Então é uma construção. Tu constrói algo e tu vai receber isso em troca. Se eu plantei batata, eu vou colher batata. Não tem como colher diferente. Então, mas gostei dessa fala, a vida devolve. A vida não te dá, ela te devolve. Né? Então, quando a gente escuta assim, a vida vai te dar. Cara, a vida não me dá, a vida me devolve. Ela me devolve tudo que eu plantei. E pro tempo, aí a gente é um programa que não tem um viés religioso em nada, né? Isso é bem claro para você aí. Não tem viés religioso. Não tem, tu vai escutar falar de tudo aqui, se liga. Eu vou falar, nós vamos falar aqui de Deus, nós vamos falar aqui da espiritualidade, da Umbanda, da cerimônia do Ayahuasca, a gente vai falar da igreja, e todas essas conexões são importantes, porque todas levam a algo maior nessa terra que é Deus, entende? Então a gente tem que ter a convicção de entender que eu não posso julgar as pessoas simplesmente por um ponto. Que eu tenho que estar aberto a sentir a energia. O que a pessoa não esconde é a energia. Ela pode esconder qualquer coisa, Dani, mas energia ela não esconde. Se ela é do bem ou do mal, no olhar. Tu entende? O olhar, as pessoas se escondem atrás dos olhos. Sim. Quando elas estão com alguma coisa errada. Então isso é percepção. Então, eu acredito que isso vai, no meu ponto de vista, é isso que falta. A gente tirar o filtro e falar com as pessoas livre. Né? Então, eu acredito muito nisso. E dentro do mundo que a gente vive, a gente sabe que tem pessoas que pensam assim, outras que não, outras que vieram para o mundo só para realmente fazer coisinhas e estar sempre escondido nas sombras, e outras que vieram para brilhar. A gente tem que buscar a luz, né? Buscar o brilho. Falando de Deus, tem uma frase que eu gosto muito, que é clichê também, mas é quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro. Pedro, é isso aí. Né? Deixa eu só pegar a tua vírgula. Quando a gente fala assim que tem uma frase clichê, eu tenho uma teoria para isso. Toda frase que nasceu tem uma história. Já viu que se tem placa, tem história? Toda frase que a gente fala hoje em dia por repetição, ela tem uma história. Se um dia alguém falou essa frase que tu disse, é porque ela tem uma história, um fundamento, e ela se perpetuou porque ela é verdade. Sim. Então a gente tem que respeitar essas frases do coletivo. Temos que respeitar. Mas hoje, no meu pensamento, eu tenho usado muito essa história. Eu falo muito assim sobre, eu sei que isso é clichê, mas porque eu tenho visto muitas coisas que, em vez de olhar a profundidade da frase, só fala a frase. Exato. Né? Não aplica ela. Né? Não aplica ela. Então vira um clichê do tipo... Né? Ponto. Mas esse quem fala se Paulo fala de Pedro, a gente sabe mais de Paulo do que de Pedro. Vem de encontro com o julgamento, vem de encontro com o que tu tá falando, vem de encontro com a energia, que a gente precisa parar de julgar e olhar para dentro. Então, assim, é fácil parar de julgar? Não, a gente vai julgar até o nosso último suspiro. Sempre. Né? É impossível estar sentado no trono dourado lá e não julgar ninguém, né? Chico Xavier morreu, Madre Teresa de Calcutá foi, e eles julgaram também. Mas se a gente começar a olhar... Eu comecei a fazer isso com 2 pessoas que circularam a minha vida nesses últimos 10 dias. Olha aí, recente. Tá quente? Tá quentinho. E 2 pessoas que me falaram frases pontuais a meu respeito. Olha aí. E eu peguei essas 2 frases pontuais e eu olhei assim, eu disse assim, cara, eu enxergo essas pessoas tão maior do que eu, e elas me falaram isso. Eu lembrei assim, o outro é nosso espelho. Exato. Né? Então, assim, se ela está vendo isso em mim, é porque tem isso dentro dela. Se eu estou vendo isso nela, é porque tem isso dentro de mim. Exato. Então, assim, que a gente se ligue. Exato. Quando tu tá julgando o outro, quando tu tá criticando e achando errado todas as ações que o outro tá fazendo, o que tem teu ali? Que parte tua tu tá julgando? Dá uma analisadinha aí no BO que tu tá passando agora. Ixi, Dá uma analisadinha assim naquele osso que tu entalou esse fim de semana e pensa, será que esse osso é do outro? Será que não tá em mim? Isso é muito verdade, porque a gente tem o costume de julgar o outro pela nossa régua, né? Então, se eu penso assim, a Dani seria capaz de pegar essa xícara e jogar no chão, é porque eu seria capaz de fazer isso. Esse é o ponto, né? Então, às vezes, a gente está
E muitas vezes o que é dolorido no processo do autoconhecimento é tu ver isso, porque isso dói. Porque o processo de autoconhecimento, ele é tão... Eu sou apaixonado por isso e eu venho... Desde que eu moro aqui, eu vim buscar e tenho buscado com muita força o autoconhecimento. Quanto tempo, Júnior? Eu estou aqui há 3 anos em Capão da Canoa. Tá, e quanto tempo tu começou a tua caminhada, assim, que tu denomina autoconhecimento? Tipo, primeiro curso de mergulho, eu vou te falar imersão. o seguinte. Há muito tempo eu frequento cursos, eventos, já dei eventos, já falei sobre isso. Eu até vou te falar que eu tenho até certa vergonha hoje em dia, porque eu já fiz muito curso, já dei muito curso, e eu estava numa posição de estar lá em cima falando coisas que eu não fazia, eu só estava fazendo um copia e cola dos livros que eu lia. Só que isso fez a minha caminhada até aqui. Que legal. E muitas vezes, hoje eu não tenho vergonha de falar, mas antigamente teria muita vergonha de falar, cara, não, eu só fiz um copia e cola. Eu nem dava crédito aos autores que eu lia, ou que eu faria, ou que eu fazia, porque eu queria que fosse minha aquilo ali, só que eu não... Aquilo logo cai ali na frente, né? Aí isso é interessante falar, porque nada se mantém. O que não é verdade não se mantém. Eu falo isso para as minhas filhas, né? Para minha filha. Cara, sempre na verdade, porque a verdade vai se manter sempre. Então pode ser ruim agora ter que enfrentar a verdade, mas não vai ser mais ruim. Ela é sempre uma, né? O que acontece com a verdade e com a mentira? A verdade aqui é ruim agora, se eu fiz uma coisa errada e eu fui descoberta, aqui é ruim, mas eu vou assumir. E aí ela vai amenizando no longo do caminho. O que acontece com a mentira? É o contrário. Ela vai sendo confortável agora, mas ela vai piorando ao longo do caminho. E lá na frente ela se transforma num problema muito grande. Porque ser descoberto depois de muito tempo sobre algo que tu fez é ruim. Então, eu falo isso das minhas vivências, da minha história. Eu busco me conhecer há muito tempo. Só que eu tenho total certeza que quando eu entendi o que é autoconhecimento foi quando eu me conectei de verdade com Deus. Foi quando eu entendi que existe algo superior a mim e que eu não precisava ficar fechado a uma regra, a uma doutrina. Eu não precisava estar fechado a desse. Para Deus é esse caminho aqui e nada diferente disso é verdade, tudo é mentira. Antes disso, tu tinha alguma religião que tu seguia? Mais ou menos ou não? Na verdade, no começo eu nunca acreditei em Deus. Eu sempre achava que a ciência explicava qualquer coisa. Aí eu entendia com um processo científico, tudo, Darwin explica tudo, todos os processos. Com o passar do tempo, eu fui... Daí tomei ayahuasca. Não, daí tomei ayahuasca e tudo mudou. Isso é outro assunto. Não, esse é para outro podcast, mas fica curioso que continua assistindo que tu vai saber sobre essas histórias. Mas na verdade é o seguinte, quando eu entendi que existe algo maior, é que Deus ele é perfeito, né? Ele sabe como tocar na Dani, sabe como tocar no Júnior. Não, e é incrível que ele fala... de vários jeitos. Então, assim, o que o Júnior falou, né? Só fazendo um parênteses, claro. Não perde a linha. A gente vai falar aqui sobre tudo, desde religião até política. Nós vamos falar sobre tudo. Mas, assim, falando a nível religioso, a gente, às vezes, olha e diz assim, não, essa religião tá certa, ou essa tá errada, ou essa tá certa, ou essa tá errada. Cara, para mim, todas as religiões, filosofias e maneiras de ver a vida, é só várias maneiras que Deus tem de falar com a gente. Cara, tu é a obra de Deus, né? Então ele sabe como tu tem que tocar. A tua missão foi escrita e está lá desenhadinha, só que a gente não sabe, a gente vai vivendo para descobrir. É uma busca eterna sobre descobrir qual é a nossa missão aqui nessa terra e quem acredita nas próximas vidas. Porém, eu entendo para mim, né? Respondendo a tua pergunta, quando eu entendi que eu não precisava ficar fechado a uma regra definida por alguém para alcançar um conhecimento, para me descobrir, eu comecei a me libertar e ter conexão com Deus. Quando eu comecei a ter conexão com Deus, eu consegui perceber a ação dele na minha vida. Porque o Júnior ele é um cara muito descrente, assim, das coisas. Primeiro momento, eu sou descrente. Primeiro, se essa xícara tu me disser que é laranja, eu preciso que tu me prove que é laranja. Até eu ver, eu não vou acreditar. Então, tipo assim, eu sempre ficava com esses pensamentos. E Deus sabe disso. Então, Deus entendeu assim, cara, como é que eu vou fazer esse meu filho acreditar que eu estou aqui com ele? Eu preciso me manifestar de uma maneira muito física. E para mim acontece dessa forma. A minha conexão com Deus ela é muito física. Então eu entendo, eu vejo, eu durmo e antes de dormir eu peço as respostas e eu tenho as respostas dormindo, eu acordo. No outro dia vai ter alguém que vai vir me dizer, cara, é isso. E aí eu penso, cara, isso é resposta. Isso é resposta. A gente tem uma coisa que a gente fala, né? Isso é assunto, né? Quando a gente está conversando, isso é assunto, vamos parar por aqui. Mas eu sempre penso assim, cara, isso é resposta. Isso aqui o Arrocast é uma resposta para mim. Porque eu nunca conversei isso com ninguém de forma tão aberta.
Até por aquela vergonha de expor qual é a tua crença. Eu fui criado numa família católica, casei com uma esposa de origem evangélica ferrenha, e eu com aqueles medos do julgamento, eu ficava, tá, e aí, qual é a tua religião? E aí eu dizia, tá, será que eu sou espírita? Será que eu sou umbandista? Aí eu me defendia atrás desse argumento de dizer que não tinha religião, que a ciência explicava, mas no fundo eu sempre acreditei em algo, sempre acreditei em Deus, e eu nunca soube explicar isso. Hoje eu sei explicar, cara, eu acredito em Deus. Eu não torço para nenhuma religião, eu acredito em Deus. Tenho minhas afinidades com alguns caminhos, né? Mas eu tenho a crença que Deus está em tudo. Deus está na igreja, Deus está na sinagoga, Deus está numa terreira de Umbanda, Deus está numa cerimônia de ayahuasca, Deus está em tudo. Porque todos estão lá, todos são filhos deles. Uhum. Então ele tem presente. Deus está aqui conosco, entendeu? Sim. E aqui ele está presente, agindo. Porque a gente está aqui fazendo coisas boas para as pessoas, não é, Dani? E tu, Dani, qual é? O que tu se intitula assim? Olha que legal, né? Isso é o quê? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Só para finalizar e responder, eu entendo o autoconhecimento dessa forma. Então, desde que eu cheguei em Capão, fazem 3 anos, que eu conheci pessoas e eu comecei a atrair pessoas que têm uma visão mais ou menos parecida comigo. E quando eu decidi buscar o autoconhecimento, eu comecei a buscar pessoas para perto de mim. E aí eu vi que isso é desafiador, porque o autoconhecimento está no desafio. Se eu quero evoluir, eu tenho certeza que eu vou passar por situações que vai me desafiar. E eu vou conhecer os meus limites através dessas situações. Sim. O autoconhecimento, ele tira a gente da zona de conforto total, né? Total. O meu começo foi mais ou menos meu filho tem 16. Foi mais ou menos há uns 14 anos atrás. Eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, vamos em tal lugar que tem um troço legal lá. Vamos numa casa espírita que eu ouvi falar que era legal. Eu ia. Vamos, ouvi falar que está tendo um curso de não sei o quê. Vamos. Eu sempre fui muito curiosa, de todas as áreas. E nessa curiosidade, eu fui vendo algumas coisas que fazia sentido, de tipo, a vida é um pouco melhor do que isso, a vida é um pouco diferente disso, a vida tem explicação. E eu nunca fui me contentando. Uma coisa que eu não me contento é assim. Sabe? Tem encaixotado. Não, desse jeito e ponto. Tu tem que me convencer que é assim, muito convencido. Porque senão não é assim. Aquela resposta, por isso tem que ser assim, porque sim. Não, né? Pra mim não funciona. É isso aí. E aí eu fui buscando, até que um dia conheci o Reiki. Mas eu ia para várias religiões, várias. Show. Frequentei muito tempo Batista Betel, me encontrei muito lá. Frequentei um tempo a Assembleia de Deus, foi um tempo curto. Frequentei bem curtinho o tempo da Luterana. Frequentei muito terreiro, frequentei muita casa espírita. Então, assim, de religião eu fui para todas as linhas, né? Por curiosidade. E eu via Deus em todas elas, assim, sentia que eu não conseguia entender por que uma não podia conversar com a outra. Exato. Isso era uma coisa que me incomodava. Deus é energia, não são pessoas. Né? Isso me incomodava. E quando eu fiz um curso de Reiki, aquilo fez tanto sentido para mim, de olhar para dentro de mim, ver que o problema não era o outro, era eu, né? Ver que dói, né? Ver que a culpa não é do outro, né? Descobrir, né? Vamos combinar que hoje a gente pode botar a culpa em quem a gente quiser. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Eu coloco em quem eu quiser, mas naquele tempo não. E nesse caminho eu fui me aprofundando cada vez mais. E aí, olha que interessante. Sabe por que eu virei terapeuta? Isso eu também nunca comentei com ninguém. Pois é, não sei. Por que eu virei terapeuta? Eu fiz curso de Reiki só para ter o curso de Reiki. Sim. E aí, no curso de Reiki, um dia uma amiga minha me disse assim, vou fazer terapia. Ela estava com problema. E eu pensei assim, vou também. Assim, Júnior. Vamos lá. As pessoas vão fazer terapia porque estão doentes ou estão loucas. Eu fui porque eu achei divertido. Senti o chamado. E aí eu criei um problema, né? Eu disse, eu nunca me dei muito bem com meu pai e tal. Eu vou lá para tratar meu pai. Mas não era uma dor naquele momento. Mas, na real, meu pai me levou para esse caminho. E aí eu fiz. Quando eu estava lá pela 6ª, 7ª sessão, eu comecei a estudar sobre o que a terapeuta estudava. Eu disse, eu vou ver que linha é essa que ela trabalha, porque eu gostei disso. Que legal. E aí eu procurei o curso. Quando eu li, eu pensei assim, cara, se ela está me ajudando e eu fizer esse curso, eu vou me ajudar mais ainda. E eu fui para fazer o curso de terapeuta para me ajudar. Para entender como fazer. Em momento algum eu pensei em trabalhar. Sim. Em momento algum.
E aí, quando eu estava com 1 ano de curso, de formação, ainda faltava mais 1 ano, eu me dei um estralo. Acho que eu posso ajudar mais pessoas. Olha aí, vamos espalhar essa palavra. É e isso. virei terapeuta. É missão. Quase 10 anos aí de terapia, de consultório. E nesses 10 anos eu me descobri muito. E autoconhecimento, para mim, não está num livro, não está numa terapia, não está numa técnica. Autoconhecimento está no momento que tu pensa sobre uma ação que tu teve. Tu reflete sobre como tu está agindo, né? Pensa numa ação que tu está tendo. Que reação aquilo vai te dar daqui a 1 ano? Sabe o que o autoconhecimento fez em mim e que eu acredito? E é doido, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, ele é muito particular e é muito individual. E é solitário e é sofrido. Pelo menos para mim. Eu não estou querendo dizer que é assim para todo mundo e que vai ser assim para todo mundo. Não, peraí. Essa é a nossa vivência, a minha vivência. É doído, sim. Não assusta que o pessoal não vai querer, vai continuar vivendo como tá. É doído, mas olha só. Tem alguma coisa na vida, vamos combinar. Tem alguma coisa na vida que é 100% feliz? Não. Eu vou comprar um Tudo tem tênis. dois lados. Eu vou sair daqui agora para comprar um tênis lá na UIM. Um tênis lindo, maravilhoso, eu quero um tênis. Eu vou ter que passar pelo estacionamento, que talvez vai estar lotado. Eu vou pegar um trânsito chato, que talvez vai me incomodar. Eu vou chegar lá, pode ser que o vendedor não me atenda muito bem, mas o meu foco é o tênis. Exato. Só que até lá vai ter várias coisinhas que eu não vou gostar. Autoconhecimento é isso. A gente fala que é doído porque é doído. Mas por que é doído? Porque todo o processo de vida... de crescimento, né? É doído, né? É dolorido. Para aprender a caminhar, se cai, rala joelho, né? É isso. Então, não é que é doído no sentido de... A gente também tem que desmistificar, Júnior, a questão de doído no sentido de sofrimento, sofrenildo, coitadismo, coitadinho, vitimismo. Ai, porque eu tô sofrendo, porque não sei o quê. Não, isso aí. Ele é doído porque tu vai enxergar as tuas feridas, as tuas dores, o teu passado, e tu tem que ressignificar isso. É isso. E normalmente... pelo menos falando da minha vivência nesse autoconhecimento, e eu vejo muito isso acontecer com aquelas pessoas que estão à tua volta, tu vai evoluindo, tu vai crescendo, tu vai buscando conhecimento e tu vai tendo percepções melhores sobre as ações que tu tem. Então, a vida inteira eu botei essa xícara aqui, a vida inteira eu fiz esse movimento e eu nunca percebi o que esse movimento causava em todo ao redor, que estava acontecendo. A partir do autoconhecimento, eu vou, de uma maneira muito simples, exemplificar dessa forma. Chega um determinado momento que tu tem um entendimento sobre as ações, que tu percebe que fazer isso causa dor, causa problema, causa mal-entendido, causa decepção, frustração, ou alegria, ou felicidade para quem está na volta. Esse simples movimento que tu faz a vida inteira de forma automática. E o que acontece? As pessoas que não têm coragem de fazer esse movimento, elas começam a te julgar. Porque agora está se achando bambambam, agora está se achando isso, agora acha que é o Gandhi de Capão da Canoa. Tu começa a receber um julgamento porque tu começa a avaliar melhor. E tu começa a fazer esse movimento sem culpa. Porque tu entende que é necessário fazer esse movimento. Sim. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é isso. E aí, como tu falaste, tu percebe que se eu botar essa xícara aqui e ela cair no chão, é culpa minha. Porque eu não segurei direito, ou porque eu botei ela em falsa. Não é culpa de quem projetou a mesa, ou projetou a xícara, ou fez ela mais frágil, ou não deveria fazer de um outro jeito, ou esse chão deveria ter espuma para não cair. Sei lá, a gente não pode transferir a culpa. E esse processo é doloroso, porque a gente começa a entender que tudo que a gente viveu lá atrás, que não foi legal, ou que foi legal, te trouxe até aqui, e tudo foi culpa tua. Esse é o processo do autoconhecimento na minha vida. Então, a partir do momento que tu entende, faz eu ter coragem de olhar para uma pessoa que eu não tinha contato, que eu não sabia, e convidar para fazer um podcast. Que legal. Porque a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando e sente vontade de espalhar, porque todo conhecimento deve ser compartilhado, e isso faz as pessoas crescerem. Muitas vezes as pessoas agora falando de negócio, agora já virou fio, vamos para negócio. Falando de negócio, muitas vezes a gente não quer compartilhar o que a gente sabe, por achar que se eu compartilhar, alguém vai passar de mim, vai ser melhor que eu. E não é, conhecimento é para ser compartilhado, é para ser divulgado, é para ensinar as pessoas a fazerem. Quanto mais pessoas fazendo, mais o mundo fica melhor, e mais vai ficar bom para a gente que está querendo fazer algo.
Então, tu que tá aí, cara, começa a te cuidar agora, começa a te olhar melhor, começa a vivenciar coisas diferentes que tu não faz. Né? O desafio, para mim, era um desafio a ter algumas atitudes. Então, hoje, é impossível que tu não te olhe e não perceba o que tu faz errado, o que tu faz certo. Muda isso, ressignifica isso, começa a fazer diferente. No começo, talvez tu vai continuar agindo no impulso, porque o nosso cérebro ele tem nosso inconsciente, ele age por impulso, né? Ele sempre age pelo impulso, mesmo impulso que tu faz a vida inteira. Só que a partir do momento que tu identifica o que está errado, tu começa a ter racionalidade sobre o que tu faz. Então eu sei que botar essa xícara para cá está errado. Então toda vez que eu botar por impulso, opa, não posso fazer isso, vou ter que voltar. E aí começa a ficar dolorido, porque tu começa a perceber que precisa mudar muitas atitudes. Né? Então eu imagino que seja, para mim foi isso, e esse exercício de mudar algo que tu faz, ele é muito válido para a gente crescer, evoluir e aprimorar. E é tão legal que nesse processo de mudança a gente vai reconhecendo os nossos erros e acertos, né? E ao mesmo tempo nesse processo de erro e acerto, não é simplesmente sair da culpa do outro e botar a culpa em ti. E não é simplesmente te ver como culpado em tudo ou começar a ressignificar como se tu tivesse que fazer tudo o tempo todo. Mas assim, ó, eu te convido a olhar para os teus erros e acertos e ver assim, ó, o que hoje tu tá fazendo que tu não gostaria de estar fazendo. Que tu percebe em ti assim, ó, isso aqui em mim é muito chato. E por que eu ainda faço? Exato. Isso é um autoconhecimento. Exato. Né? Porque às vezes a gente tem costumes dentro da gente, eu me deparo com isso. Sim. Às vezes eu tenho costumes dentro de mim que depois eu olho e penso assim, isso aqui já não faz mais parte de mim. Mais. Por que eu estou fazendo isso aqui ainda? Exato. Né? Parece que eu estou fazendo de teimosia, de birra. Exatamente. Daí, às vezes, a gente cai naquelas frases assim, ó. Mas é que eu sou assim. Cara, mas dá para mudar. Conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é? Tem que mudar. O processo da caminhada nossa é essa, a gente vai evoluindo. E tu falou um negócio agora, voltando umas casinhas lá do que a gente estava falando, tu falou um negócio de eu olho no outro e corrijo em mim, né? Então, isso hoje para mim é uma verdade, sabe? Eu tenho isso muito de verdade dentro de mim. Antes eu era um julgador, você ia julgando as pessoas. Tu vê que a Dani pega a xícara assim, ela toma água assim, ela toma café assim. Tu viu que o pessoal lá age assim, aquele grupinho lá adora fazer isso. Eu ficava sempre julgando. Não quero ir lá porque aquela galera é chata, tem uns assuntos chatos, não sei o quê. Eu estava sempre julgando. Quando eu parei de ser um julgador e eu comecei a analisar, eu falei, cara, será que a galera tá achando isso de mim também? Será que o que eu estou vendo naquela galera não precisa corrigir em mim? Então eu comecei a ter isso, e eu até escutei a frase de um cara que eu admiro pra caramba, que ele fala muito isso, o que eu não gosto do outro, eu corrijo em mim. E se todo mundo fizesse esse exercício de corrigir em si aquilo que acha que é ruim no outro, as coisas seriam melhores. As engrenagens funcionariam melhor, né? Então eu acredito que é isso. Dani, será que a gente está se alongando demais? O assunto é esse? Será que vai ser legal esse Arrocast? Gente! Será que foi uma prévia bacana do que vai ser isso? Eu acho que foi uma prévia bem bacana. Olha só, meu Instagram, @DanielaJustin, DJT. Júnior? @Júnior_Padilha. Vai estar lá eu, bonitinho, bacana, com o microfonezinho. Esse é o Arrocast. Agora eu já não sei, Dani. Será que ficou legal? Eu acho que ficou muito legal. Diz aí, gostaram, curtiram? Eu já quero o próximo, gente. Pois eu tava olhando o tempo aqui, voou tanto, né? Eu já quero o próximo. A gente não vai fazer uma vez por mês, a gente vai fazer isso toda semana. Todo dia. Eu já quero todo dia. Mas, na verdade, o processo do Arrocast, né, para você que chegou aqui hoje pela primeira vez e talvez está assistindo esse podcast depois que já assistiu tantos outros, esse aqui é o número 1, né? Então é aquele especial que a gente está quebrando a ansiedade, o nervosismo e entendendo o que a gente quer com isso. E de tudo que a gente programou, a gente foi indo. Não, vamos usar de novo essa programação. Mas a verdade do Arrocast, quando ele nasceu, era para a gente valorizar as relações. E pessoas que vão vir sentar aqui e conversar com a gente, para mostrar um pouco disso que a gente conversou hoje. Quem é a Dani, quem é o Júnior, quem são as pessoas que vão sentar aqui. Eu não quero conversar com um empresário para falar sobre os negócios do empresário, eu quero saber quem ele é de verdade, na essência. Né? Eu quero conversar com a Dani, não só saber que a Dani ela criou um projeto da Sopro, um coworking lindo, não, eu quero saber quem é a Dani, na essência. Eu quero isso. E é isso que falta das pessoas, olhar sem julgar, olhar na essência, sentir a energia e entender.
E também, né, Dani, como a gente tinha conversado, de fazer esse podcast também aqui para a nossa região ser uma ferramenta de divulgação de eventos, de conexões que estão acontecendo, de pessoas que querem fazer algo diferente, né? A gente vai fazer muito isso aqui, né? Gente, se liga. Esse é o primeiro. Mas olha só. Fica ligado que a gente quer o quê? A gente quer sempre passar uma agenda para o nosso litoral, saber tudo o que está acontecendo. Então, é como se fosse um break. Ai, que chique! Ai, que chique. Um break nos comerciais. A gente quer passar, porque às vezes tem informações muito legais acontecendo no litoral e chega só a um determinado grupo, chega só a um determinado nível de pessoas. Então, a gente vai ter um momento aqui dentro do podcast onde a gente vai passar a agenda do mês do que está acontecendo na cidade. Então, se tu tem evento, se tu tem algum curso, alguma mentoria, alguma palestra, alguma coisa que tu precisa divulgar, que tu quer divulgar e compartilhar com vários públicos, manda para nós, entra no meu Instagram ou no Instagram do Júnior e fala, porque a gente vai divulgar. Porque, sim, esse podcast, ele, vocês vão ver ao longo do tempo, mas assim, ó, sintam ele, ouçam ele de novo e percebam que valorizando relações não é eu valorizando a amizade que eu tenho de 10 anos com o Júnior. É eu valorizando a pessoa que eu conheci e nós vamos criar algo a partir daqui. O que é relações se não é a gente se conhecer? E é o que a gente vai fazer aqui e é o que a gente vai fazer contigo, né? E tu um dia vai estar sentado aqui contando as tuas histórias e tem muita história para eu conhecer do Júnior, tem muita do Júnior para conhecer de mim, mas com certeza que fique gravado na tua mente que assim, ó, eu e o Júnior não somos dois amigos de caminhada que a gente se apaixonou um pelo outro e resolveu criar um programa. A gente é duas pessoas, cada uma no seu mundo, e que a gente resolveu fazer a diferença na vida de outras pessoas, né, Júnior? Até é interessante tu falar isso, porque o nosso mundo ele nem se converge, né? Eles nem interagem entre eles, né? A gente tem relações diferentes, bem diferentes, grupos diferentes, ações diferentes na cidade, a gente só se encontra aqui mesmo, né? E eu falei, o objetivo no início, quando eu te convidei e a gente criou a ideia, era ter o menos contato possível para a gente se conhecer aqui, para que daqui a gente consiga criar uma identidade aonde daqui a pouco é o Arrocast, não é a Dani nem o Júnior, mas é a energia que se emana daqui. Então essa é a ideia, né, do Arrocast, né? Arro! É isso aí. Será que eu vou?